Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal! Estamos de volta aí, 13º episódio do nosso podcast Fala ISD, e hoje num formato bem diferente, com uma participação especialíssima aí. Não teremos, a estrutura tradicional do nosso podcast, porque hoje estamos aqui com o diretor de sustentabilidade do Grupo Ambipar, Rafael Tello, que teve aí, Tello, nessas 2 últimas semanas, uma agenda bem corrida, bem cheia, uma agenda global, e eu acho que nada mais do que justo, aproveitar aí esse momento, aproveitar o contexto para escutar de você, como que foram essas últimas semanas, o que você viu nesses eventos globais que a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, tendência, sustentabilidade no mundo, como que a Ambipar está lidando com isso, enfim, hoje vai ser formato bate-papo e já vamos partir para ele, Antes de tudo, Tello, se apresenta aí para nós, para os ouvintes se conhecerem você. Olá a todos, quem fala é Rafael Tello, diretor de sustentabilidade do Grupo Ambipar. Uma satisfação ter essa oportunidade de conversar com vocês, de participar desse podcast, que é um formato que eu amo. E aí, Henrique, o episódio 13 tinha que ser especial, Sem clubismo, mas ele tinha que ser alguma coisa diferente, enfim. Mas uma satisfação, vamos falar aí de como é que foi essa agenda aí de Nova York desse mês passado e contar para a turma como é que a coisa acontece ali com a Assembleia Geral e Climate Week, todos os anos, em setembro. Perfeito, vamos lá. Vamos chamar então a Dani Pedrosa para dar uma palavrinha inicial aí para vocês. Fala pessoal, aqui é a Dani Pedrosa e hoje, no nosso 13º episódio do Fala ISD, nós queremos trazer para vocês um pouco sobre como foi a Semana da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, que aconteceu recentemente, entre os dias 19 a 23 de setembro. Foi sensacional, gente. E foi literalmente um evento de alto nível, que contou com a participação recorde de 88 presidentes de países, a maior já registrada na história. A semana teve mais de 100 eventos paralelos em que o edifício das Nações Unidas foi ocupado por 13 mil representantes e diplomatas. Entre eles estava o diretor de sustentabilidade do Grupo Ambipar, o Rafael Tello, que garantiu a participação da Ambipar nas discussões e foi o responsável por demonstrar como nós podemos ser fundamentais para trabalhar a agenda da sustentabilidade em nível global. Durante o evento, vale registrar que a Ambipar se tornou a embaixadora do movimento Impacto Amazônia, promovido pelo Pacto Global da ONU, com a missão de atrair mais companhias para atuar na preservação do bioma. Eu, pessoalmente, fico muito orgulhosa com tudo isso, porque o Tello saiu daqui, da nossa Ambipar Green-Tech, para despontar no Grupo Ambipar de forma geral. Além disso, a Ambipar realizou a ação lá em Nova York, em que os telões icônicos da Times Square compartilhamos a nossa visão de regenerar o planeta, com a transmissão do vídeo da campanha Regenerar, que também foi desenvolvida aqui pela Ambipar Green-Tech, pela nossa equipe ISD. Gente, não só o vídeo, mas todo esse propósito de regenerar o planeta que a Ambipar vem carregando e se empenhando. A gente é o momento, Estamos fincando a nossa bandeira, fincamos o nosso propósito em Nova York e no mundo. De Minas para o mundo, ninguém nos segura. Esse podcast tá especial, gente. Vamos lá, acompanha que tá maravilhoso.
sem clubismos, né? Mas bica aí, Stelo, conta um pouquinho para nós aí como que foi isso, né? Só para o pessoal entender, as 2 semanas passadas, né, a gente teve não só a Assembleia Geral da ONU, junto com diversos eventos, né, da sustentabilidade global, principalmente com foco muito na questão das mudanças climáticas, né, dentre outros. Então, assim, antes de tudo, contextualiza aí os nossos ouvintes sobre o que são esses eventos, né? Como que eles se construíram, qual que é a importância deles? Bom, Henrique, a gente tem anualmente essa agenda em Nova York da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é quando os chefes de Estado, chefes de governo se reúnem, né, para poder trabalhar temas ligados a questões de paz, questões sociais, questões ambientais, né? Então, é um evento que reúne aí boa parte das lideranças globais, né, para discutir esses assuntos em Nova York. E aproveitando essa agenda, a sociedade civil, o setor empresarial, também começou a se organizar para conseguir também dar destaque para suas pautas, trabalhar as questões, principalmente de sustentabilidade, né? Também nessa semana, chamando a atenção dessas lideranças e aproveitando esse holofote que tem ali sobre a cidade de Nova York nesse período. Então, a gente já tem aí há 2 anos alguns eventos bem importantes organizados por lideranças brasileiras, né, que são o evento SDGs em Brasil, que é organizado pela Rede Brasil do Pacto Global, onde a gente discute os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no contexto brasileiro e como que as empresas estão trabalhando para alcançar esses objetivos no Brasil, né? E a gente tem também o Brasil Climate Summit, que é um encontro voltado para a temática de clima, também reunindo grandes lideranças brasileiras, né, dos setores público, privado e também da sociedade civil. E quando acontece esse encontro das lideranças políticas no mundo, vem crescendo um evento, né, que é a Climate Week, lá de Nova York. A Climate Week, ela, esse ano, teve mais de 600 eventos oficiais que acontecem ao longo da semana, justamente para provocar discussões e trazer luz para a importância do combate às mudanças climáticas. Então, é uma agenda extensa e eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz, né, que é acho que um sinal do comprometimento que as lideranças brasileiras, que as empresas brasileiras têm com a questão da sustentabilidade, é que a nossa delegação realmente foi uma delegação que ficou lá em Nova York praticamente 2 semanas, né? Então, muita gente foi para fazer as discussões focadas no Brasil, mas também acompanhar a Semana do Clima, que tinha uma abordagem mais internacional. Então, acho que é um primeiro elemento que me deixou esperançoso com a condução da sustentabilidade no Brasil, é que a gente tem hoje um grande grupo de executivos, de empreendedores, de funcionários públicos, de ativistas da sociedade civil, inteirados das principais discussões sobre sustentabilidade e clima no mundo. Então, acho que isso é muito importante para a gente conseguir realmente posicionar o Brasil como uma liderança aí nessa agenda. Bacana, Telo. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Mais por curiosidade mesmo. Você comentou aí que tem vários eventos paralelos, né? E alguns deles aí, inclusive temáticos em relação ao Brasil. Isso é comum ver outros eventos protagonizados por outros países ou o Brasil realmente está à frente nesse sentido e tentando, de fato, puxar essa agenda? Como é que você está enxergando isso? Existem muitas discussões, né? Existem não só países, né, se a gente for falar nesse conceito, mas existem discussões que são puxadas por povos indígenas, existem, enfim, regiões que também fazem as suas discussões. É realmente um grande encontro internacional, mas é muito interessante como que o Brasil vem conseguindo organizar boas agendas e promover discussões de alto nível.
Um outro evento também que foi muito bacana, que a gente participou, foi organizado pela CNI, aconteceu dentro da Bolsa de Valores de Nova York, e onde a gente tinha presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministros, né, lideranças empresariais também, debatendo esses temas, né, discutindo esses assuntos. Então, acho que assim, outros países também organizam, né, fóruns de discussão, né, nessas 2 semanas, mas o Brasil, esse ano, conseguiu trazer muita gente de peso, né, conseguiu trabalhar lideranças dos governos, tanto nacionais quanto estaduais, né, enfim, executivo, legislativo, judiciário também. Tivemos líderes de empresas brasileiras, multinacionais brasileiras, empresas multinacionais presentes no Brasil. Então, assim, foi um período de muitas possibilidades de trocas, né, de desenvolvimento, e eu acho que também o Brasil foi muito feliz que ele fez algumas ações muito destacadas, né? O Pacto Global organizou uma apresentação com 1.000 drones próximo da sede da ONU, trazendo alertas sobre a necessidade de proteção dos biomas brasileiros, né, da gente trabalhar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também teve o lançamento do All Amazônia, feito pelo Banco do Brasil, com o apoio da Ambipar, inclusive, para trazer luz sobre a necessidade da gente investir na Amazônia, da gente conservar esse bioma, mas também aproveitar os ativos que existem lá, naturais, sociais, culturais, né? Então, e aí teve um grande evento na Times Square, teve um show no Central Park. Então, assim, o Brasil conseguiu organizar coisas muito interessantes para chamar a atenção do papel que a gente quer ter nesse debate internacional. Não, muito, muito legal. E a gente vê, né, Telo, que tradicionalmente o Brasil ele costuma abrir os debates, né, as falas na Assembleia Geral da ONU, né? E muito se diz que justamente por essa posição e essa tradição, muitas vezes o Brasil ele tem condição de ditar certas tendências ou ditar certos compromissos a serem discutidos a nível global. E esse ano ficou muito evidente a questão ambiental e de sustentabilidade que o Brasil trouxe nessa fala. E isso foi foi bastante replicado nas falas de vários outros chefes de Estado, de governo, que discursaram na ONU, né? Então, a gente consegue ver muito claro o Brasil se reposicionando como uma potencial liderança nessa temática. Mas quais seriam, então, né, além disso, o que você tem a dizer sobre isso e quais seriam aí ainda os grandes desafios para que o Brasil, de fato, se torne aí essa potência da economia verde, né, da economia regenerativa, enfim? Exato. Bom, eu acho aí, Henrique, que um ponto importante, né, e eu gosto sempre de enfatizar isso, é que o Brasil ele tem uma posição de liderança política nessa agenda ambiental, do desenvolvimento sustentável, que já é longa, né? Eu acho que é importante a gente sempre fazer esse resgate, né? Em 1992, o Brasil sediou o maior encontro para discussão de desenvolvimento sustentável no Rio. E em 2012, fizemos outro encontro gigantesco no Rio de Janeiro. A gente está sempre trazendo a nossa visão, a gente lidera, né, um conjunto de países em como que a gente quer ver esses debates acontecendo. Então, eu acho que é bom a gente ter mais força, né, falar com mais intensidade, né, do nosso desejo de proteger o meio ambiente, de contribuir, né, com a preservação da natureza em escala global, mas isso é uma tradição brasileira, né? Isso é algo que a gente já traz
enfim, 50 anos, né, talvez. Então, esse é um papel que a gente já tem e eu acho que é isso, né? Fizemos um discurso mais forte, mas dentro de uma tradição que a gente já tem, de uma reputação que a gente já tem. O que eu acho agora que é interessante é que a gente está começando também a se organizar internamente para realmente ajustar os incentivos, né, ajustar o sistema econômico para que a gente possa tirar maior proveito de todo o potencial que nós temos, né? Então, eu achei muito interessante nessas 2 semanas em ver como que dentro do poder público há uma convergência, né, de entendimento de que nós temos ativos naturais que precisam ser preservados, né, que o desmatamento ilegal ele gera muito pouco benefício para muito poucas pessoas, né, de todos os problemas que a gente tem, né, de não ter um cuidado com os biomas, não só com a Amazônia, mas com todos os biomas brasileiros, né? Isso é um entendimento do poder público. Há no executivo um projeto aí, o plano da transição ecológica, que envolve várias ações para que a gente consiga organizar, né, a nossa economia para gerar tecnologias, desenvolver produtos, desenvolver serviços que possam gerar bom desempenho socioambiental para o Brasil, mas que também possa ser levado para outros países. Então, quando a gente fala do mercado regulado de carbono, que é algo que pode ajudar a gente globalmente, né, no offset de emissões aí de diversos países, a gente fala de um agro mais sustentável, a gente está falando de infraestrutura para que nós nos preparemos para as mudanças climáticas, né, para que a gente se adapte a essas novas realidades. A gente está falando de um setor financeiro que estimula empresas e projetos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é bacana que a gente consegue começar a ver uma parceria maior, né? Mais interação, mais diálogo e um entendimento de que há um potencial para o Brasil ser uma potência mesmo, quando a gente fala de uma economia verde, mas que isso precisa vir, né, organizando toda uma base, né, de incentivos e com empresas também dispostas a direcionar os seus modelos de negócio para essa economia verde. Então, enfim, são as nossas indústrias que podem usar energia limpa para exportar produtos de baixo carbono ou zero carbono, né? É um setor, um agronegócio que pode aumentar a sua produtividade e recuperar florestas. Então, são várias possibilidades que a gente tem e aquilo, né, Henrique? Numa base que é muito favorável. Nós temos energia limpa, nós temos uma mobilidade onde a gente tem biocombustíveis, né, que são de baixo carbono, né? Então, e uma sociedade também muito mais consciente, que cobra dos governos e das empresas ações em prol da sustentabilidade. Então, acho que a gente tem realmente um conjunto aí de fatores que dão para a gente condições para assumir esse papel de liderança política e econômica, né, em nível internacional. Não, bacana, Telo, mas agora eu vou dar só uma provocada que realmente claro. Eu quero ver o que você pensa, porque eu juro que isso às vezes me pega ali, eu de calça curta e tal, que é o seguinte, pelo que você coloca, e eu acredito muito nisso também,
as oportunidades são gigantescas, o potencial é imenso. E aí a gente fala muito do Brasil como essa potencial liderança, mas também várias outras partes do mundo, né, outros negócios, setores, enfim. Só que a gente vê que existe uma força contrária nessa tal onda anti-ESG, onda anti-sustentabilidade, que também tem ganhado muita força, né? Então a gente vê que existe esse potencial, existe dinheiro, existe avanço, mas existe muita resistência. Como é que você está enxergando isso? Você acha que isso pode, de fato, né, ameaçar essa agenda? Como que você acha que a gente pode lidar contra isso, né, contra essa agenda do anti-ESG? Porque a gente teve, principalmente, não por causa disso, né, mas fortalecido pela guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, uma conjuntura político-econômica que parece que é desfavorável a essa agenda, né? E a gente teve retrocessos. Como avançar, como evoluir e colocar o mundo nos trilhos de novo para ter um mundo economicamente viável e ecologicamente também viável, né? Como é que a gente constrói isso? Claro. Acho que é uma provocação necessária, né, Henrique, da gente poder discutir isso. Eu acho que a gente sempre fala, né, aqui na Ambipar, enfim, nos trabalhos de consultoria também, né, que vocês conduzem, que a gente precisa evoluir, né, de uma situação onde as empresas estão pensando em lucro, né, para uma situação onde as empresas estão pensando em valor. E elas estão pensando em geração de valor para todos os seus públicos, né, para todos os seus stakeholders. Então, o que eu acho que existe hoje é um debate em torno do valor. Tá? Acho que isso aí é importante. O movimento anti-ESG, vamos chamar assim, ele não é um movimento que necessariamente pede que as empresas não trabalhem com questões ambientais e sociais. Ele é um movimento que questiona se o investimento, né, ou empresas trabalhando com a agenda ESG, elas são capazes de gerar o valor necessário para atender as necessidades de todos os seus stakeholders, mas principalmente, vamos falar aqui de investidores, né, de clientes, enfim, então, de acionistas. Então, assim, esse movimento anti-ESG, ele tem como fundamento principal essa ideia de que se você coloca a preocupação ESG na conta, na análise, em quem você vai investir, em quem você vai comprar, que tipo de empresa você vai ter no portfólio, isso não vai gerar o máximo valor, né, para o investidor ou para o acionista. Então, aí, Henrique, é onde eu vejo que existe a própria contraofensiva, né, dentro desse movimento, se a gente puder chamar assim, ela está justamente nessa visão, né, nesse entendimento de que a gente quer gerar mais valor, né, porque o valor ele pode vir desde de você reduzir riscos de um negócio, reduzir custos, mas também gerar nova receita, com novos produtos, com novos serviços. Então, assim, recentemente teve ali uma análise mostrando que fundos que investiram em empresas sujas ganharam muito dinheiro, né? Enfim, geraram muito retorno no último ano. Num cenário onde, como você bem colocou, você tem guerras que vão aumentar o preço de commodities e de combustíveis fósseis, que é algo que, enfim, é difícil você reduzir no curto prazo, você vai ter ganhos extraordinários nesse momento, né? Acho que isso é inevitável. Mas se a gente coloca uma preocupação com longo prazo nessa conta, a gente começa a rever se realmente esses são os investimentos que vão fazer sentido no longo prazo, né? Então, poxa,
ok, eu estou investindo numa empresa que faz exportação de petróleo. Perfeito. Mas se esse petróleo, né, ele vai demandar mais custo para ele poder sair de uma região conflituosa, né? Se eu vou ter uma dificuldade do navio sair carregado por causa de fenômenos climáticos, ou se eu vou ter uma fila para ele poder descarregar também por o porto ficar fechado por questão de eventos climáticos, tudo isso é custo, né? Tudo isso são resultados negativos que existem, né, desses negócios devido, falei só aqui, das mudanças climáticas, né? Então, assim, o que eu acho que a gente começa a ver é que, claro, as pessoas estão falando menos, principalmente, né, na América do Norte, fala-se menos do ESG, comenta-se menos do que está fazendo, mas a visão que elementos ambientais, sociais e de governança impactam o resultado econômico, isso eu acho que é crescente e eu diria até que é muito difícil de você voltar, porque é uma forma de você melhorar a sua visão sobre riscos, sobre custos, sobre resiliência de modelos de negócio, né? Então, isso eu acho que já está colocado, e por mais que você tenha esse barulho do anti-ESG, eu acredito que essas análises têm melhorado a capacidade de avaliação do que é um bom e do que é um mau negócio. E que, com o passar do tempo, né, talvez uma situação sem uma guerra que afeta todos esses aspectos internacionais, a gente vai começar a rever as empresas que trabalham com ESG gerando maior retorno, e aí você começa a quebrar, né, essa visão de que as duas coisas estão separadas, ESG não gera valor, né? Eu acho que isso não acontece, e no caso brasileiro, eu acho que é sempre bom a gente olhar. Se a gente fala que água e regimes de chuva bem estabelecidos, né, enfim, seguindo os padrões históricos que a gente tem, a gente está falando de energia que a gente pode ter disponível e barata e com segurança. A gente está falando de possibilidade de usar rios, né, para a gente poder fazer transporte de mercadorias e de pessoas, né? A gente está falando de disponibilidade de empresas poderem usar esse recurso também para suas atividades sem riscos de interrupção ou de aumento dos seus custos, enfim, de forma extraordinária. Então, no caso brasileiro, eu acho que essa percepção do valor com a sustentabilidade é muito mais fácil e muito mais forte do que em outros mercados, e é por isso que eu acho que a gente está tão engajado, né, em usar melhor esses princípios para desenvolver os nossos negócios e a nossa economia. Não, perfeito. E assim, não é porque a gente está dentro de casa, não é por isso não, mas eu acho que a gente tem pouquíssimos exemplos como a Ambipar que consegue demonstrar essa geração de valor a partir da agenda da sustentabilidade, né? E eu sei que lá nesses eventos lá em Nova York e tal, a Ambipar teve uma posição bastante proativa, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho então para a gente, Telo, como que a Ambipar está se posicionando nesse cenário, enxergando esses desafios, né? Como que ela está se colocando nessa agenda aí da sustentabilidade a nível global, né? Sim, perfeito. Bom, aqui na Ambipar a gente tem esse objetivo de ser uma referência em sustentabilidade, né? A gente quer liderar pelo exemplo e ajudar os nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores a trilhar essa jornada junto com a gente. Nós temos essa felicidade de ter na nossa missão, né, o compromisso com um futuro sustentável, com um futuro melhor, né, para as novas gerações que estão chegando aí, e isso facilita muito para a gente realmente buscar ser essa referência. Mas eu achei interessante, Henrique, aqui só um ponto, só de empresas comprometidas com metas ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2030, no programa Ambição 2030 do Pacto Global aqui no Brasil, nós temos 250
empresas que assinaram, que no seu mais alto nível, compromissos ligados a combate às mudanças climáticas, uso consciente da água, redução das desigualdades, enfim, promoção da integridade. Então, assim, mais uma vez, nós temos um grupo grande de empresas brasileiras que estão nessa jornada, e a gente quer ser mais uma, claro, sempre sendo mais inovador, sempre buscando liderar esse movimento. Em Nova York, acho que a nossa principal ação foi a assinatura, né, do compromisso com os 9 movimentos do Pacto Global em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Inclusive... Oi. Conta, só conceitua rapidinho, o que são esses movimentos do Pacto Global, só para o pessoal entender. Sim, os movimentos são grupos de empresas que se reúnem em torno de um compromisso ambicioso em temas ligados à sustentabilidade. Então, por exemplo, no movimento Net Zero que a gente tem no Pacto, a gente quer reduzir, né, tirar da atmosfera 2 gigatons de gases de efeito estufa até 2030. No movimento Conexão Circular, a gente quer desenvolver modelos de negócios que trabalhem com a circularidade, ou seja, usando resíduos de outras indústrias, não gerando resíduos, e também dando uma destinação produtiva para os resíduos gerados, né? E assim a gente tem 9 movimentos. O mais novo, Henrique, que é o movimento Impacto Amazônia, que é quando a gente está reunindo empresas para conservar a Amazônia, mas também transformar a Amazônia num sistema econômico e social que gere valor por essa conservação, né? Que a gente consiga gerar valor por meio dos ativos naturais, culturais, sociais que existem lá na região. Então, a gente aqui na Ambipar, nós somos a primeira empresa a se comprometer com todos esses 9 movimentos, o que é um desafio enorme, mas aí, Henrique, nessa intenção nossa de sermos uma liderança, né? A gente quer ter os nossos objetivos de longo prazo alinhados com as demandas da sociedade. A gente quer direcionar o desenvolvimento da Ambipar para que a gente consiga, em 2030, mostrar para todos os nossos grupos dentro da Ambipar, nas comunidades onde a gente atua, e até para os clientes e fornecedores também que a gente tem dentro da nossa cadeia de valor, que o nosso desenvolvimento foi bom não só para a empresa, mas que também a gente está ajudando a melhorar a sociedade, né? A gente está ajudando a reverter problemas que a gente vem enfrentando, né, nos últimos anos. Então, a gente fez esse compromisso e o que a gente quer realmente está sempre desenvolvendo produtos e serviços que vão ajudar as empresas a também resolverem os seus problemas, e assim a gente ter uma oportunidade de crescimento do negócio da Ambipar, mas também a gente ajudar com que todos esses nossos parceiros tenham o melhor desempenho ambiental, tenham o melhor desempenho social, e que a gente consiga junto realmente caminhar para construir uma economia mais sustentável, né, que tenha menos risco, enfim, e que tenha também menos prejuízos com eventos climáticos, né, que tenha menos prejuízos de não ter todas as pessoas atuando no seu potencial pleno, para a gente conseguir ter toda a ajuda possível para criar essa nova realidade. Não, muito, muito bacana. É até interessante quando você coloca isso nessa perspectiva de ambição, né, pensar de uma forma, soluções até disruptivas, porque até trazendo um pouco aqui uma fala, né, de uma professora que eu escuto muito no podcast, e eu sei que você conhece também, né, a professora Vivian, do podcast Xadrez Verbal,
foi muito legal uma coluna que ela falou da questão de que não adianta a gente seguir pensando da forma como a gente pensa o nosso sistema vigente hoje, sistema político, econômico, enfim, para ter soluções que elas precisam ser disruptivas, né? Não adianta a gente tentar resolver o problema das mudanças climáticas sem mudar um sistema que, por si só, ele enaltece as mudanças climáticas, por exemplo. Então, eu acho que essa ideia de pensar de forma ambiciosa, pensar de forma disruptiva, é uma forma também da gente meio que enfrentar essa governança global que já vem desde o final da Segunda Guerra Mundial e que ela tenta se perpetuar, mas que a gente sabe que dessa forma a coisa não vai andar, né? A gente tem que pensar de uma forma disruptiva, a gente tem que repensar essa governança global para que esses problemas, de fato, a gente consiga resolver eles. E aí eu queria ver, só por último, né, com você, como que, né, se você concorda com isso e se, né, da forma como eu enxergo também, pensar dessa forma ambiciosa até com esse posicionamento da Ambipar, então, é uma forma da gente conseguir seguir por esse caminho, né? Uhum. Eu entendo aí, Henrique, que quando a gente, olhando para trás, né, e, enfim, voltando aí na história, a gente vê que muitas soluções que hoje a gente fala que são soluções para a gente enfrentar as mudanças climáticas, elas foram criadas num contexto de escassez. A gente teve aí o choque do petróleo na década de 70, né, que no Brasil foi o que fez a gente desenvolver a nossa indústria de etanol, né? Então a gente tem 50 anos de experiência com biocombustíveis e hoje com os carros flex, né, com os carros híbridos, dando para a gente já um combustível de transição, né, para a gente poder lidar, né, com esse problema das emissões globais. E agora a gente quer trabalhar com isso junto com outros países para fomentar esses biocombustíveis no mundo, sempre ressaltando, né, sem competir com alimentos. A gente consegue fazer as duas coisas. Um outro exemplo que eu acho bacana, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha. A Alemanha vem desenvolvendo o seu código de construção para ele ser mais eficiente no consumo de energia também desde a década de 70. Então, cada nova revisão desse código, os arquitetos, os engenheiros, né, os incorporadores, os construtores, eles precisam desenvolver tecnologias para reduzir o consumo de energia ao longo da vida útil desses empreendimentos. Então, pensa, Henrique, que são 50 anos de acúmulo de ganhos, né, de redução de consumo de energia, que se revertem em menor custo para os ocupantes, para os moradores, menor necessidade de geração de energia, né, pelo país e menos emissões para a natureza, né? E isso são 50 anos que vão se acumulando, né? Então, assim, a gente deve começar, né, a pensar nesse novo modelo, mas durante essas últimas décadas a gente teve vários momentos de enfrentamento e de escassez que já criaram algumas soluções que agora a gente precisa escalar para nível global, né? E eu acho que esse é um caminho se a gente pensa no setor privado, né? E óbvio, se a gente tem o entendimento de potenciais ganhos com algumas mudanças nessa forma de entender o valor que é gerado pelas organizações, a gente pode acelerar esse processo. Então, enfim, vamos falar aqui de alguns exemplos. Se a gente, ao invés de taxar os carros pelo valor deles e taxá-los pela quantidade de emissões que eles geram, pela eficiência dos seus motores, né, a gente vai estar incentivando toda uma indústria que tenha baixa emissão, né, no Brasil. Se a gente, se as empresas de saneamento receberem pela economia que elas geram no setor de saúde, elas vão ter muito mais recursos para poder investir numa universalização, né, de entrega de água, de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto.
né? Então, existem aí, enfim, eu posso estar viajando aqui um pouco, mas eu acho que são algumas formas da gente pensar como que a gente pode não só utilizar aí o princípio do poluidor pagador, mas também um princípio que eu li no livro do professor Gessner Oliveira, do preservador recebedor também. Isso dá para a gente pensar vários outros negócios, e aí a gente, né, buscar, né, um sistema aí regulatório que ajude essas empresas, e aí a gente consegue dar os incentivos corretos, tanto para os empresários, mas também para os consumidores, para a gente acelerar essa transformação que a gente quer ver. Então, acho que isso aí o que eu acho que é importante da gente saber é isso. Nós precisamos fazer essa mudança, mas já tem muita mudança, muita coisa aí gestada, que agora é hora de acelerar com os incentivos corretos. Maravilha! Assim, né, parece aquele clichê de entrevista e podcast, né, de que a gente poderia ficar aqui 1 hora a mais, o dia inteiro conversando sobre isso, mas não é mentira, é verdade, é um assunto que a gente gosta muito, mas, né, infelizmente, por causa do tempo, né, Telo, a agenda corrida e tal, chegou a hora de dar tchau, né, infelizmente. Joia. Muito obrigado, viu, Telo? Valeu demais aí pela sua participação, por trazer um pouco pra gente aí dessas tendências globais, dessa participação do Brasil e da Ambipar lá nesses eventos em Nova York. E, né, espero tê-lo de volta aí para outras conversas mais, né, para a gente sempre se atualizando. Palavrinhas finais, Telo. Bom, agradecer o convite, dar os parabéns aí, Henrique, para você e para a equipe toda aí do Fala ESG, porque realmente é muito rico, né? Eu gosto muito de acompanhar aí o trabalho de vocês. Fico à disposição, né? Gostaria de ficar aqui mais 1 hora contando mais, né, sobre o que a gente viu lá, mas a gente deixa para uma próxima. E se você achar que pode ser interessante também, estaremos em dezembro na COP e podemos fazer uma outra rodada também, trazendo aí para os seus ouvintes o que a gente viu lá também. Então já estou me autoconvidando. Fica a promessa, hein? Pode contar comigo, vai ser sempre um prazer estar aí contribuindo e tentando passar um pouquinho aí do que a gente está vendo, para que a turma esteja sempre antenada com o que está acontecendo aí de mais recente nessas discussões. Então, mandar um abraço aí para você, para o seu time e para todos os ouvintes. Perfeito, valeu demais. E então, pessoal, comentários, sugestões, elogios, né, correções, entrem em contato aí com a gente, né? Só entrar no www.ambipargreentech.com.br na /educação. Aí lá vocês podem se comunicar com a gente. É isso, obrigado e até a próxima. O podcast Fala ESG é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.